E sejam todos bem-vindos, mais uma vez, aqui pro Yatalog. Bom, o terror dos anos 80 e 90 ainda vai ser muito falado aqui. Dá pra perceber que eu gosto bastante dessa época, né? Mas a gente pode pensar na filosofia do VHS ensanguentado. Tem gente que estuda filosofia com Kant, Hegel, Nietzsche. Eu aprendi tudo o que eu preciso com Jason, Freddy e um bebê demônio que nasceu num esgoto radioativo aí. Nos anos 80 e 90, foi bem aquela época, né, que o terror dizia: e se a gente fizesse arte com muito sangue, né? Mas sangue falso, um orçamento de feira? Funcionava, né? Não existia lógica. A criatura podia ser uma gelatina mutante, um pneu assassino ou um espantalho com sede de vingança. Talvez você conheça isso de algum lugar, né? O importante era ter lá a sua trilha sonora com um sintetizadorzinho, uma vítima correndo, sempre na direção errada. Ah, os efeitos. Geniais. Mas isso se por genial a gente entende tripas feitas com linguiça e ketchup. Mas tinha alma, meu amigo. Alma. Alma pingando. Ah, o protagonista, ou a protagonista, depende de cada filme, né? Ou era um nerd com trauma, ou uma cheerleader rebelde, ou um cara aleatório com uma espingarda que aparece só no terceiro ato, do nada, e grita I got this! E morre logo em seguida. E os vilões? Fred fazia stand-up no meio do pesadelo. Chuck era um boneco do capeta com um complexo de Napoleão. O Jason, esse só queria paz mesmo, mas todo mundo insistia em acampar no terreno dele. E nada mais justo do que falar isso hoje, em seu aniversário 13 de junho, que, neste ano de 2025, olha só, caiu numa sexta-feira 13. E o mais incrível de tudo, esse ano, essa é a única sexta-feira 13 o ano inteiro. Aí vamos lembrar dos filmes B. Ah, os filmes B. Que coisa linda. Tudo era possível. O tubarão podia voar, lobisomem era claramente um cachorro com peruca, e ainda assim a gente assistia ou com medo ou se divertindo, mas sempre com respeito, porque lá no fundo, esses filmes entendiam algo que muita produção atual esquece. O terror não precisa fazer sentido. Screamboat é uma grata surpresa de 2025, aproveitando o domínio público da primeira animação do Disney, né, do Mickey no caso, Steamboat Willie. Tanto que o Mickey não se chama Mickey nesse filme, ele se chama Willie, mas eu acho ele incrível. Assistam. Sabe como é? O terror não precisa fazer sentido, ele só precisa sentir. E nos anos 80, 90, o sentimento era qual? Se vai morrer, que seja gritando muito e com uma trilha de sintetizador no fundo. Aí começa aquelas músicas Exterminador do Futuro 1, começa as músicas de Freddy Krueger, músicas de Michael Myers, é uma coisa incrível. Então, o terror, principalmente no VHS, que era maravilhoso, a gente tem essa filosofia sangrenta dos anos 80 e 90 e um pouquinho dos anos 70 também, que sempre era a hora de alguma coisa, a hora do pesadelo, a hora do espanto, tinha vampiro, lobisomem, o que viesse, zumbis aos montes. Mas lógico, como já deu pra perceber, hoje a gente vai mergulhar de cabeça. Tripas, sarcasmo no pântano brilhante, clássicos consagrados, talvez até coisas que a gente nem lembre, que vão vindo aí. Afinal, esse é um vídeo totalmente, qual é aquela palavra? Freestyle. A gente não tá falando só de clássicos consagrados. A gente abre espaço aí pros filmes B, né, pros filmes Z, e até mesmo aqueles que parecem feitos num final de semana, com micro-ondas quebrado, uma máscara de Halloween, né, tirada da feira e muita vontade de fazer cinema. Poucas pessoas vão entender essa do micro-ondas e da máscara de Halloween, mas faz parte. Me sinto velho. Mas essa é uma ode ao VHS, aquela homenagem necessária, porque existiram outras mídias depois do DVD, Blu-ray, etc, mas o VHS, sim, meu amigo, a VHS, essa sim, maravilhosa, porque ela tinha aquele ar antes do digital, você tinha aquela fita magnética, os chuviscos de tantas vezes que você assistiu algum filme ou de uma gravação mal feita.
SP, EP, SLP, vários formatos para poder caber na mesma fita, tamanhos diferentes, só que com qualidades diferentes. É uma ode ao VHS, ao chiado, aquela fita que travava bem na hora do grito, ao terror que não precisava ter sentido. Sharknado ajudou bem aí o pessoal a lembrar dessa época. Não precisava de sentido, só de estilo. Porque nos anos 80 e 90, o que importava era isso. Morrer com atitude. E de preferência, com muito sangue falso e um sintetizador tocando no fundo. Mas a gente tem que lembrar. Vamos tentar colocar por capítulos. Nesse primeiro, eu vou falar a filosofia do absurdo. O que define um filme de terror dessa época? Talvez seja a sua lógica própria. O terror dos anos 80 e 90 não seguia as regras de Aristóteles. Ele seguia as regras de uma criança que sonhou com um palhaço, acordou gritando e decidiu escrever um roteiro. E hoje em dia o pessoal copia o que dessa época? Palhaços. A gente teve palhaços assassinos do espaço. A gente teve trocentos palhaços, né? A gente tinha o Bozo, a gente tinha o Ronald McDonald, e mesmo eles davam medo às vezes nas pessoas. Mas isso é lindo. É a lógica do absurdo. É a filosofia do e se, e não digo da Marvel, mas o e se levado até as últimas consequências. E se um palhaço ninja lutasse pra salvar uma mulher, mas no final o plot twist seria que ele só queria matar ela de rir? E se um carro tivesse alma e fosse assassino? A gente teve o Christine, teve depois vários outros carros assassinos. E se um hotel isolado ativasse seus fantasmas internos, tipo o Iluminado, ou até mesmo aquela história clássica dos 13 fantasmas, né? Que teve um remake incrível, inclusive. E se um robô policial explodindo bandidos com frases de efeito? Tá, isso não é bem terror, mas é Robocop flertando com um terror industrial, né? Porque toda hora tinha alguma morte, alguma piada de humor negro. Era uma coisa incrível, eu adorava. Tirando isso, a gente tem que lembrar que os filmes não te entregavam só o medo, te entregavam dilemas, tipo, se você vê uma boneca com aquele olhar maligno piscando pra você, por que diabos você ainda tá na sala? O que me leva a um possível capítulo 2 pra dentro desse vídeo. Eu vou tentar fazer alguns cortes, se eu tiver coragem e vontade. Que seria falar sobre os monstros, porque os monstros tinham mais personalidade que muito humano, querendo ou não. Até os que eram silenciosos. Protagonistas silenciosos, tipo Jason, Michael Myers, não tagarelas que nem o Fred, né? Jason, ele era um tanque com um machete. O Fred? Ah, esse era um comediante do inferno. Será que nos dias atuais colocariam Léo Lins pra fazer o Fred Krueger? Fosse uma versão brasileira? O Chuck, por exemplo, que era um boneco. Pô, ele era um gênio da maldade com 40 centímetros aí de boneco só. Hellraiser. Ah, uma filosofia sadomasoquista sobre prazer, dor, cubos que você não devia tocar. Cubo mágico, quem sabe? Só que todos eles tinham uma coisa em comum: eles tinham presença. Os monstros dos anos 80 e 90 não eram só criaturas, eles eram ícones pop. Ah, Contos da Cripta. Tinha até um videoclipe do personagem principal, que é o Guardião da Cripta, que é um personagem putrefato, cantando um rap. É muito bizarro aquilo. E é engraçado. E por isso é bom. Os monstros, eles vendiam lancheira, camiseta, davam entrevista na TV. Você crescia com medo, mas também querendo ser eles no Halloween. Pô, detalhe, né? O vilão, ele sempre voltava. Ele morria no final, mas ele tinha alguma coisa ali, um plot twist, que fazia com que desse uma chance de ter uma continuação, dele ter voltado à vida no próximo filme. Fazer o quê? Matavam todo mundo, explodiam, caíam do penhasco e ainda voltavam com um braço robótico no outro filme. Uma cara um pouquinho mais amassada, costurada, uma roupa um pouquinho diferente, uma máscara nova. Cada um tinha sua peculiaridade. É a lição da resiliência. Se até um morto-vivo de máscara continua tentando, por que você não vai? Aí eu lembro que aí a gente pode ir para um possível corte de capítulo 3 aqui. Protagonista burro como escada filosófica. Ah, esse é maravilhoso, porque é uma constante nos filmes B, né? Ninguém faz escolhas inteligentes. Mas isso é proposital. O protagonista burro, por exemplo, ele é o nosso avatar filosófico. Ele é a representação do livre-arbítrio mal utilizado. Ele vê a placa não entre. O que ele faz? Ele entra. Mas por que ele faz isso? Porque ele é a parte da humanidade que ainda acha que vai dar tudo certo, mesmo cercado de caveiras, de sangue, gritos.
Isso é esperança ou burrice com charme? O que me leva à próxima ideia, que eu poderia cortar como um capítulo 4. O sangue como linguagem. Porque nada é gratuito, nem o gore. Então, anos 80 e 90, o sangue era quase um personagem. A gente via, era um idioma. Quando tudo explodia em miolos e tripas, não era só pra chocar, era pra dizer: aqui não tem censura emocional. Filmes como Evil Dead, por exemplo, maravilhosa, uma trilogia incrível, com uma série maravilhosa, vários jogos incríveis, um RPG muito louco. Então, a gente tem muito material bom. Se não me engano, eles estavam planejando desenho animado ou algo do tipo ainda para os próximos anos. Espero eu que sim. Porque filme como Evil Dead cria coreografia de sangue. Era um balé gore, por assim dizer. Um festival escarlate, onde cada membro decapitado tinha seu próprio ritmo. O que me faz lembrar que no primeiro e no segundo Evil Dead, depois de decapitar a sua amada, ela volta dançando em volta ali da casa, cabana. E pra quem pergunta pra que tanto sangue, a resposta é simples. Porque a vida real já é seca demais. Agora vamos ir para a próxima página, mudar esse capítulo para o quinto capítulo deste vídeo. Filmes B e Z. A arte sem vergonha, por assim dizer. Vamos falar deles. O The Stuff, né? A Coisa, Maniac Cop, Basket Case, Goalies. Eu tenho os filmes 3 e 4 em VHS. Filmes incríveis. Troll 2, que tinha um Harry Potter que queria ser bruxo. Em 1980. Leprechaun, né, no caso, que aqui no Brasil veio como o Duende Assassino, ou O Duende, né, ou O Retorno do Duende. Foram vários filmes com o mesmo anão que esteve em Willow, na Terra da Magia. A gente teve também Puppet Master, que era maravilhoso. O Ataque dos Tomates Assassinos. Isso é uma trilogia de 4 filmes maravilhosa. E teve desenho animado na Fox Kids. Filmes com orçamento de rodízio de pizza. Mas lógico, com ideias que nenhum estúdio ousaria fazer hoje. Nem na época, na verdade, geralmente. Esses filmes são uma poesia outsider. São punk rock com câmera tremida. São sobre matar ou morrer dentro de um armário possuído, lógico. Ou fugindo de uma ave de borracha gigante que simboliza, sei lá, a ansiedade do capitalismo. Cada um tinha sua própria anarquia ali. E essa era a palavra-chave: anarquia. Não haviam regras, apenas faça. E isso é arte, mesmo que pareça um trabalho escolar que deu muito errado ou muito certo. Vamos mudar para a página de capítulo 6. Fala da música, a trilha sonora e o estilo. Synth, sim, muitos sintetizadores. Né? As trilhas dos anos 80 e 90, e um pouquinho do final dos anos 70 também já tinha. Basicamente as trilhas eram personagens próprios. Era maravilhoso. Lógico, você sabia que alguma coisa ia dar errado só pela nota que fazia. O John Carpenter que o diga, né? E a estética? Aquele neon, fumaça, corredores escuros, sangue fluorescente, mais fumaça, monstros gosmentos, maquiagem que parecia derreter. Tudo era exagerado. Tudo era arte performática. Maravilhoso. É como se David Bowie e um técnico de efeitos práticos tivessem tido um filho. Será que o filho do David Bowie nasceu isso? Mas lógico, vamos pro próximo tópico aqui. Vamos falar do que seria nesse capítulo 7, a mensagem escondida no caos. Que por trás de toda aquela matança havia sim uma crítica. Né? Eles vivem, por exemplo, fala de controle social e consumismo. O Enigma de Outro Mundo fala da paranoia e da desconfiança. Candyman, Tony Todd, cara. Candyman fala de racismo, de trauma, de lenda urbana. E lógico, mesmo os filmes mais toscos falavam alguma coisa. Troll 2 é sobre vegetarianismo. Lógico, de um jeito completamente errado ou correto. Assistam pra entender. Street Trash, por exemplo, é sobre pobreza e abuso, com zumbis derretendo em cores neon, lógico. O terror nesses tempos cutucava aquele desconforto social. E lógico, era com um dedo cheio de sangue falso, todo putrefato. Fome Animal, que falava sobre o amor proibido, sobre zumbis, sobre muita coisa aleatória e sobre que você nunca deve deixar a sua mãe comer o cachorro da sua futura esposa. Não gole só, principalmente se o cachorro se chama Fernando. Mas o que tudo isso nos ensina? Que o terror dos anos 80 e 90 é mais do que nostalgia. É uma escola, um tratado sobre medos humanos. Embalado em fita VHS, lógico. Muita fita magnética lá dentro. É o grito abafado da sociedade, dublado por um ator ruim, com um monstro de borracha lá no fundo. É arte bruta. É cinema com personalidade. Coragem. Mas não qualquer coragem. É coragem de também ser ridículo mesmo quando precisar.
E o mais importante, é um lembrete que, às vezes, né, os filmes mais toscos dizem verdades que os filmes premiados escondem. Então, da próxima vez que alguém ri quando você disser que assiste o Massacre da Serra Elétrica 2 com carinho, você pode responder com orgulho: pelo menos esse filme tem alma. E bastante sangue. Então, fica esperto, fica retrô, nunca acampe perto lá de Crystal Lake. Ou como diriam naquela época, né, nas locadoras, be kind, rewind. E morra com estilo.